Estamos aqui com o Dr. Ricardo Meireles, que é presidente da Comissão de Comunicação Social da SBEM, ex-presidente da SBEM e fundador do Departamento de Endocrinologia Feminina da SBEM. Isso em que ano, Dr. Ricardo? 1995 foi quando foram criados os departamentos da SBEM, inclusive o Departamento de Endocrinologia Feminina por minha sugestão, e depois, em 2001, nós acrescentamos andrologia ao nome do departamento. Então passou a ser Departamento de Endocrinologia Feminina e Andrologia, ou seja, todos os hormônios relacionados às gônadas. Bom, então o nosso assunto hoje são as mulheres, a menopausa e o climatério, e todas é forma de falar, mas assim, as principais dúvidas que acontecem, que a gente pudesse esclarecer ao público feminino, na verdade não só ao público feminino, mas aos homens também, que precisam ter muita paciência nesse período das mulheres. Então, para começar, qual seria a diferença entre climatério e menopausa? Menopausa, teoricamente, seria o momento da última menstruação. E, na realidade, é um diagnóstico que se faz a posteriori, ou seja, você só pode dizer que houve a menopausa 1 ano depois da última menstruação. Então, teoricamente, você só pode falar que uma mulher está ou passou pela menopausa depois de 1 ano que ela parou de menstruar. Só que, por uma questão de praticidade, passou-se a utilizar a palavra menopausa para todo o período que envolve essas menstruações irregulares e, finalmente, a parada das menstruações, que na realidade deveria ser chamado de climatério. Climatério é uma palavra que vem do grego, que significa crise, que é um período de crise da mulher, porque muda completamente o padrão hormonal que a mulher teve desde sua puberdade, desde os 11, 12 anos de idade, e quando ela chega aos 50, 51 anos de idade, ela começa a ter algumas alterações, ou tem uma alteração definitiva, que é a parada de produção de hormônios pelos ovários. Existe uma idade ideal que esse processo acontece? A idade comum no Brasil é em torno de 51 anos, 51 a 52 anos no Brasil. Isso varia um pouquinho de uma etnia para outra, enfim. Há mulheres que menstruam até 58 anos espontaneamente, sem problema nenhum. Outras param com 45 e também não é problema algum isso. É uma variação normal. A média, ou diria até mediana, seria em torno de 51 anos no Brasil. Mas o que seria então a menopausa? Se condicionou esse nome, inclusive, para facilitar o entendimento do público? Porque na realidade menopausa foi um termo cunhado pelo Gardani, que era um pesquisador francês no século passado, aliás, no século antepassado, né? 1800 e qualquer coisa, em que ele chamou de menopausa a parada da menstruação. Meno vem de mens, menstruação. E pausa, parada, menopause, que é o francês que ele criou esse termo para designar essa última menstruação da mulher. E naquela mesma época ele escreveu o primeiro livro que foi escrito por médicos para pacientes. Você vê que a menopausa tem um aspecto até histórico em termos de que inaugurou uma relação mais direta do médico com os pacientes, informando ao paciente sobre as características da menopausa. Naquela época, o próprio Gardani escreveu um livro chamado Conselho às Mulheres que Entram na Idade Crítica. E é interessantíssimo, porque isso aí foi um achado. E nesse livro que ele cunhou a palavra menopausa, que é a parada da menstruação. E climatério, na realidade, vem desse crítico, que está na idade crítica. Por quê? Climatério significa crise. Então, é um período em que há modificações tão grandes na economia hormonal da mulher, que isso muitas vezes representa uma crise existencial para a mulher nesse momento, né? E quais são as maiores dúvidas que pacientes chegam até o senhor para tirar? Reposição, alimentação, medicamento, qual é a maior dúvida delas? A primeira pergunta que toda mulher faz, é uma coisa impressionante como isso é tão frequente, né? É se o tratamento dos sintomas da menopausa dá câncer, se o tratamento é causa de câncer. Isso porque durante muito tempo houve uma associação entre a reposição hormonal e a incidência de câncer. Primeiro, o câncer de útero, porque no início da reposição hormonal se fazia reposição apenas com estrogênios. E os estrogênios são efetivos, evidentemente, para terminar aqueles sintomas desconfortáveis de calores, de ressecamento, etc., que acontecem no período da menopausa. Mas os estrogênios, ao mesmo tempo que fazem isso, eles promovem um espessamento da parte interna do útero, do endométrio.
Então, esse espessamento muitas vezes evoluía para uma hiperplasia do endométrio e muitas vezes para câncer de endométrio. Até que, em torno dos anos 70, um outro pesquisador chamado Gambrel começou a perceber que o problema não era a administração de estrogênio, era a administração de estrogênio sem progesterona nas mulheres que chegavam à menopausa. Então, o estrogênio, durante toda a vida da mulher, manteve uma relação muito estreita com a produção de progesterona. Toda mulher produz nos seus ovários, ao longo da vida fértil, desde os 11, 12 anos de idade até os 50, 51 anos de idade, estrogênios e progesterona. Isso tem a função de manter o endométrio fino, porque todo mês descama esse endométrio, então a mulher tem a menstruação mensal, que faz com que o útero fique protegido contra a possibilidade de uma hiperplasia, de um câncer, etc., por conta da progesterona. No momento em que a progesterona cai, porque o corpo lúteo que produz a progesterona deixa de existir, ele tem um tempo de validade pré-estabelecido, a menstruação. E essa menstruação é um processo, na realidade, até higiênico no sentido lato da palavra, ou seja, de evitar problemas de saúde para a mulher. Né? Então, isso com a menopausa deixa de existir, porque a mulher para de menstruar, para de ter estrogênio e para de ter progesterona. Os primeiros tratamentos foram feitos apenas com estrogênio, então criou-se essa vinculação do tratamento da menopausa com câncer. Na realidade, câncer de útero, por causa dessa questão. A partir do momento em que se descobriu que a administração conjunta de progesterona, ou no caso na época não era nem progesterona propriamente dita, eram os progestágenos, eram substâncias químicas que imitavam de uma certa forma a ação da progesterona, a partir daí acabou o problema do câncer de endométrio. A mulher passou a tomar estrogênio e progesterona, com isso ela passou a ter uma descamação periódica do útero também, ou pelo menos antagonizar pela presença da progesterona os efeitos do estrogênio no útero, e com isso resolveu-se o problema do câncer de endométrio. E aí surgiu um outro problema, que foi o câncer de mama, que nos trabalhos que foram feitos e que foram publicados principalmente no começo deste século, já 2002, associou-se à reposição hormonal ao câncer de mama. E, de fato, existia essa associação estatisticamente significativa, evidente, mas que se descobriu também que essa associação é porque se usava um progestágeno sintético no tratamento da menopausa. E os progestágenos sintéticos, embora compartilhem alguns efeitos da progesterona, não compartilham todos os efeitos da progesterona. Então, esse câncer de mama estava muito mais ligado ao progestágeno que era utilizado na época do que exatamente ao fato de estar fazendo a reposição hormonal. Tanto que depois desenvolveram-se outros progestágenos com menos ação cancerígena, né? E também a própria progesterona natural atualmente é uma opção para a reposição hormonal, que é uma coisa mais fisiológica do ponto de vista clínico, né? Porque... Agora, toda mulher precisa fazer a reposição hormonal? Pelas orientações das grandes sociedades de menopausa, só se deve tratar a mulher que tem sintomas na menopausa. Ou vários? Um ou vários, exatamente. O grande problema é que qual é a mulher que não tem sintomas na menopausa? Se você procurar com cuidado, como diz o Caetano Veloso, de perto ninguém é normal. Quer dizer, é claro que a menopausa acarreta alguma coisa de... Então, provavelmente, a maioria das mulheres se beneficia da reposição hormonal. Porque existem os benefícios diretos da reposição hormonal. Os calores passam imediatamente, a mulher não sente mais aqueles calores típicos da menopausa, o ressecamento vaginal, que é uma coisa que incomoda muito com relação à possibilidade, inclusive, de atividade sexual e tudo, também melhora. Então, essa questão toda melhora rapidamente. Mas tem algumas melhoras que não são percebidas pela mulher, que são as melhoras do osso, por exemplo. A mulher, depois da menopausa, tem uma tendência a perder massa óssea, então ela tem uma tendência maior de uma osteoporose, né? Uma diminuição de massa óssea, e com isso fraturas e todas as consequências disso. Além disso, percebeu-se que as mulheres que fazem a reposição hormonal desde cedo, logo depois da menopausa, elas têm menor incidência de doenças cardiovasculares. Há uma proteção também cardiovascular. Então, pode-se dizer, então dá a reposição hormonal para todas as mulheres de modo a prevenir a osteoporose e a doença cardiovascular. Por enquanto, as sociedades de menopausa não recomendam o uso dos tratamentos de reposição hormonal como profilático dessas situações.
mas é uma coisa que se observa. Seria, digamos assim, um benefício secundário da reposição hormonal. Então, o objetivo atualmente da reposição hormonal primário é tratar os sintomas. Tratar calores, tratar ressecamento vaginal, tratar ressecamento de pele, acúmulo de gordura no abdômen, que é muito típico também do período da menopausa. Enfim, isso tudo justificaria o tratamento, né? Mas tem os benefícios secundários que eu acho que são muito importantes também. Antigamente, a reação de algumas mulheres durante a reposição, ela oscilava muito. Então, às vezes, as mulheres deixavam o tratamento da reposição porque elas achavam que aquilo não resolvia. Ah, não ajusta. Não, isso ajusta. Não, melhora. Isso mudou? Esse ajuste fino da reposição hormonal, hoje em dia, como é que ele está? Com certeza mudou e mudou bastante. Por quê? Porque atualmente o tratamento de qualquer coisa em medicina, e principalmente em endocrinologia, tem que ser individualizado. As pessoas não são iguais e as pessoas não podem ser tratadas de maneira idêntica. Então, cada mulher tem o seu medicamento adequado, a dose de medicamento adequado, a maneira de administração adequada, e isso tudo tem que ser decidido em conjunto pela paciente e pelo médico, numa conversa muito franca, muito aberta, para poder sentir o que está sendo tratado.